Fala galera, tudo bem pessoal? Estamos aqui gravando o nosso 32º vídeo do curso completo de matemática básica e nesse vídeo vamos estar falando sobre conjuntos numéricos. Nós vamos dividir em duas partes esta matéria de conjuntos numéricos. Neste vídeo vamos falar sobre conjunto dos números naturais e inteiros e no próximo vídeo vamos falar sobre o conjunto dos números racionais e irracionais, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Veja só. Conjunto dos números naturais. Quem são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? A gente começa aqui, pessoal, sempre pelo zero, tá? O zero, ele também é um número natural. Aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e isso aqui segue infinitamente, tá ok? Agora, se tiver o n asteriscos, tá? Porque o conjunto dos números naturais é representado por essa letra n. E se tiver esse n com um asterisco em cima, é todos os números com exceção do zero. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim infinitamente, tá ok? Então, conjunto dos números naturais, do zero em diante. Conjunto dos números naturais, asterisco, você exclui o zero, tá ok? Agora, podemos representar também o conjunto dos números naturais pares, que no caso aqui serão quem, ó? O 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim também segue infinitamente. E podemos representar também o conjunto dos números naturais ímpares, que seriam quem aqui? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai também infinitamente, tá bom? Bem tranquilo isso aqui, né? Agora, essa ideia de antecessor e sucessor. Aqui nos números naturais é muito tranquilo você compreender. Porém, eu já vi pessoas errando questões de graça, porque caiu numa prova assim. Todos os números naturais possuem antecessor e sucessor. O que é esse antecessor e sucessor? Veja bem, se eu tenho aqui, ó, o zero, qual é a sequência dos naturais? Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai infinitamente, não é verdade? Aí vamos supor que eu pegue esse número aqui, ó, número 6. O número 6 tem um sucessor? Tem. Sucessor é o que está à frente. O sucessor de 6 é o 7. E quem é o seu antecessor? Antecessor é o que vem antes, que no caso aqui é o 5. Repare que o número 6, então, ele tem sucessor e tem antecessor. O número 3, ele tem sucessor e tem um antecessor. O número 1, ele tem sucessor e tem antecessor. Só que o número 0, ele não tem antecessor. Caiu numa questão de prova perguntando: todos os números naturais possuem antecessor e sucessor? Aí a pessoa marca como verdade. E a questão está errada, tá? O zero, ele não possui um antecessor dentro do conjunto dos números naturais, tá bom? Fica aí essa observação para vocês aí, porque por mais que a questão ou a matéria apareça ser fácil, mas ainda assim pode ser que você cometa um erro por uma falta de atenção, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Então, aqui resumimos o conjunto dos números naturais. Vamos para o conjunto dos números inteiros. Quem são os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros? Aqui nós vamos ter a parte negativa, é infinitamente os números negativos, o zero e também os números positivos, tá bom? Agora,
Da mesma forma que nós vimos lá o N asterisco, é a mesma coisa que o Z asterisco. Lembrando que o Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Então, o Z asterisco vai ser quem? A gente vai simplesmente retirar o zero e colocar os valores positivos e negativos. Uma coisa que é importante vocês saberem, pessoal, é que o Z asterisco você pode também chamá-lo de números, conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, fala não nulos porque vai ser todos os números com exceção do zero, tá bom? Agora, conjunto dos números inteiros positivos, né? Alguns falam números inteiros positivos, mas a forma correta de se dizer é conjunto dos números inteiros não negativos. Por quê, professor? Porque o zero, pessoal, ele faz parte desse conjunto. E o zero, ele não é nem positivo e nem negativo, tá ok? Então, por isso que o certo é falar conjunto dos números inteiros não negativos. Então, vai ficar como aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e assim segue infinitamente. O zero faz parte, tá? Agora aqui fica mais uma observação. Se a questão tiver Z mais e um asterisco em cima, aí você também vai excluir o zero. Fica 1, 2, 3 e assim segue infinitamente, tá bom? Aí sim, neste caso, você pode falar. É o conjunto dos números inteiros positivos. Beleza? Aqui no Z- é o processo inverso. Então, aqui ficam os negativos. E eu posso também colocar o zero. E aí você dá como nome esse conjunto o quê? Conjunto dos números inteiros não positivos. Tá bom? A ideia de sucessor e antecessor, aqui nos números inteiros, já tem uma pequena diferença, tá? E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui que eu vou explicar. Olha só, aqui nesse centro é o zero. Do lado direito, então nós vamos ter aqui a parte positiva, ó, 5, 6, 7, 8 e assim vai infinitamente. Do lado esquerdo do zero, a parte negativa. Isso aqui também segue infinitamente, ok? Agora, vamos supor que eu pegue aqui o número 2. Peguei o número 2. O seu sucessor é quem? É o 3, não é verdade? O seu antecessor é o 1. Tranquilo. Agora, no zero, se eu pego aqui o número 0, quem é seu sucessor? Beleza, é o 1 e seu antecessor é o menos 1. Repare que o sucessor, ele sempre está ao lado direito e o antecessor do lado esquerdo. Por que eu estou falando isso? Vamos vir aqui na parte negativa. Se eu tiver aqui, ó, o menos 4, eu já vi pessoas cometerem o seguinte erro, de falar que o sucessor do menos 4 é o menos 5, ok? Por causa que ele considera só o valor absoluto, de 4 para 5. E está erradíssimo, tá? O sucessor é sempre o da direita. O antecessor é o da esquerda. Então, o sucessor de menos 4 é o menos 3. E o antecessor de menos 4 é o menos 5, tá? Então, tenha cuidado com essa situação, tá bom? Outra coisa que é importante comentar aqui é o seguinte. Você concorda comigo, bem tranquilo, entender, ó, que o 6, ele é maior do que o 4, não é verdade? Que o número 3, ele é maior do que o 0, ok? Agora, o número 0, ele é maior do que o menos 6, por exemplo. Muita gente às vezes confunde isso
e acha que o 6 ele é maior, por exemplo, do que o 0. Na verdade, o 6 é maior do que 0. O menos 6 já não é. Então, o número da direita, ele é sempre maior do que o número da esquerda, tá bom? Então, 0 é maior do que qualquer número negativo. Beleza? Então, vamos lá. É por isso que eu coloquei essa observaçãozinha aqui em cima, ó. Esse cuidado. Aí eu te pergunto, quem é maior? O menos 7 ou o 5? Toda vez que você estiver fazendo uma comparação entre um número positivo e um número negativo, o maior deles, pessoal, vai ser sempre o positivo, tá ok? Esse de baixo, agora os dois são negativos. Então, você tem o menos 1 e você tem o menos 3. Ó, você tem o menos 1 e você tem o menos 3. Lembra que eu comentei agora? O da direita, ele é sempre maior do que o da esquerda. Ok? Então, o menos 1, ele é maior do que o menos 3. E no caso do 0 e do menos 4, a mesma coisa nós comentamos. O 0 é maior do que o menos 4. Aqui vai ficar uma dica para vocês. O número maior, pessoal, vai ser sempre aquele que for mais vantajoso para você. O que eu quero dizer com vantajoso? Olha só. Você prefere ficar devendo 7 ou você ter 5 reais? É melhor você ter 5 reais do que ficar devendo 7. Logo, este é o maior. Você prefere ficar devendo 1 real ou ficar devendo 3 reais? É melhor você dever 1 real em relação a ficar devendo 3. Logo, o menos 1 é maior do que o menos 3. Você prefere não ter nada ou ficar devendo 4? É melhor você não ter nada, logo ele é maior. Beleza? Fica aí essa dicasinha aí para aquelas pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade com matemática. Vai ajudar você a diferenciar em relação ao conjunto dos números inteiros, quem é maior e quem é menor, tá bom? E módulo ou valor absoluto, pessoal. O módulo, pessoal, ou valor absoluto, ele vai ser sempre um valor positivo, tá bom? O que é o módulo do menos 7? É o mais 7. O que é o módulo do menos 1? É o mais 1. E o que é o módulo do mais 3? É o próprio mais 3. Ele é sempre positivo, tá bom? Quando se fala de valor em módulo. O que você pode também entender como esse valor de módulo? Imagina aqui o seguinte. Vamos supor que eu pegue aqui, ó, esse 4 e esse 7. Qual é a distância entre o 4 e o 7 aqui, ó? Repare que de 4 para 7, a distância não é de 3. E distância, pessoal, ela é sempre positiva, ok? Não existe distância negativa, tá? Então, você pode entender essa ideia de módulo como uma ideia de distância. Uma distância entre dois números, tá bom? Aqui, você pode fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Qual é a distância, por exemplo, ó, do menos 6 para o menos 8? Aqui a distância é de 2, porque o resultado é sempre positivo. Porque distância, ela é sempre positiva. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Vamos resolver algumas questões envolvendo o conjunto dos números naturais e também o conjunto dos números inteiros. Olha só. Sobre o conjunto dos números naturais, julgue as afirmações. Aí aqui fala o seguinte. A soma de dois números naturais sempre será um número natural. Pessoal, toda vez que você tiver esse tipo de questão perguntando sobre número natural, número inteiro, para saber se é verdade, se é verdadeiro, se é falso, tenta achar uma contra-afirmação, tá bom? Que aí se você encontrar um exemplo que não coincida com o que o enunciado está falando, então você considera a questão como errada. Então veja só, a soma de dois números. Então a soma de dois números naturais, ele sempre vai ser natural?
Vamos fazer aqui alguns exemplos, ó. Se eu tiver os dois números naturais, 2 e 3, a soma deles vai dar 5. É também um número natural. Se eu pegar 0 mais 1, são dois números naturais, e a soma deles vai dar também um número natural. E se você fizer isso com vários exemplos diferentes, você vai perceber que isso é uma verdade. Ou seja, se você pegar dois números naturais e somar, sempre vai dar um outro número natural. Tá bom? O 2. O produto de dois números naturais sempre será um número natural. Aqui agora, então, se eu pegar dois números naturais e multiplicar, sempre vai dar um número natural. Por exemplo, vamos pegar aí 2 vezes 3, dá 6, dá um número natural. 0 vezes 1, dá 0. 0 é um número natural. Então, isso também eu posso dizer que é uma verdade, tá bom? Eu não consigo pegar um contra-exemplo. Olha o 3. A subtração de dois números naturais sempre será um número natural. Vamos ver se isso é verdade. Então, se eu pegar o número 4 menos o número 2, repare que aqui, ó, o 4 ele é um número natural e o 2 ele também é um número natural. A questão é que eu pegue dois números naturais e faça a subtração deles, ou seja, uma conta de menos. Então, 4 menos 2 vai dar 2, ou seja, deu um número natural. Vamos inverter agora os valores. Em vez de 4 menos 2, pega 2 menos 4. Então, eu tenho aqui, ó, se eu tenho 2 e eu estou devendo 4, então aqui fica menos 2. Pessoal, eu posso falar que o 2 negativo ele é um número natural? Não, ok? Tá errado isso aqui, ó. Ele não é um número natural. E a questão falou o quê? Que a subtração de dois números naturais, ele sempre será um número natural. Nós pegamos aqui, então, um contra-exemplo que prova que isso aqui está errado, é falso. Então, respondendo a questão, somente a afirmativa 1 é falsa? Não. Somente a afirmativa 2 é falsa? Não. Somente a afirmativa 3 é falsa? Sim. Todas as afirmativas são verdadeiras? Não. Logo, resposta letra C. Tá ok? Vamos para essa outra questão aqui, ó. Ela fala o seguinte: analisando somente os números naturais, julgue as afirmações a seguir. O conjunto dos números pares naturais, ele é finito. Quer dizer que, então, a questão está me dizendo que, se eu pegar os naturais pares, ó, 0, 2, 4, 6 e 8, pronto, acabou. Ele é finito. Ele tem início e tem fim. Está errado, né, galera? A gente sabe que o conjunto dos números naturais pares, ele é o quê? Infinito. Né? 10, 12, 14, 16, 18 e 20, e isso não tem fim. Então, essa primeira aqui, ela está o quê? Errada, é falsa. O conjunto dos números naturais ímpares é finito. A mesma ideia, né, pessoal? Do mesmo jeito que foi lá nos pares, ó, é aqui. Ó, 1, 3, 5, 7, 9, isso aqui também segue infinitamente. Logo, aqui também é falso. Todo número natural tem um sucessor e tem um antecessor. Lembra lá do que eu comentei com vocês, ó? Nós temos que o número 3, ele tem como sucessor, ó, o 4 e antecessor 2. O número 2, ele tem como sucessor o 3 e antecessor 1. O número 1, ele tem como sucessor o 2 e antecessor o 0. Agora, o 0, ele tem como sucessor 1, só que não existe um antecessor. O conjunto dos números naturais, o 0 não tem antecessor. E aqui fala que todo número natural, ele tem um sucessor e um antecessor. Isso aqui está errado. Então, a gente conclui que também está errada essa opção. Logo, somente a afirmativa 1 é falsa? Não. Somente a afirmativa 3 é falsa?
Não. Somente as alternativas 1 e 2 são falsas? Não. Todas as afirmativas são falsas? Resposta letra D. Pessoal, é muito importante vocês tentarem fazer essas questões antes de eu solucionar elas para vocês, tá bom? Ou alguma questão que tenha muito cálculo, você tentar fazer antes, fazer o cálculo e depois pegar a correção, né? Através da minha explicação, tá bom? Vamos para a próxima parte aqui. Vamos fazer agora essas questões aqui. Elas falam o seguinte. Sobre o conjunto dos números inteiros, agora está falando do conjunto dos números inteiros. Julgue as afirmações e assinale a alternativa correta. Aqui a primeira fala assim, ó. Todo número inteiro tem antecessor. Se você pegar, pessoal, qualquer número inteiro, por exemplo, o menos 3, ele tem um antecessor? Sim, ele tem o menos 4. O menos 1 tem antecessor? Sim, ele tem o menos 2. O 0 tem antecessor? Sim, o 0 tem o menos 1 como antecessor. Você não consegue pegar nenhum número do conjunto dos números inteiros que não tenha um antecessor. Diferentemente do conjunto dos números naturais, onde o 0 não tem um antecessor. Agora, no conjunto dos números inteiros, todos os números ele possui um antecessor. Então, isso aqui eu posso dizer que é verdade. O produto de dois números inteiros sempre será um número inteiro. Se você pegar menos 2 vezes 0, menos 2 é inteiro, 0 é inteiro. Multiplicando dá 0. E 0 é um número inteiro. Se você pegar menos 3 vezes menos 3. Aliás, vamos pegar um número diferente. Menos 3 vezes menos 2. Aqui vai dar mais 6. 6 é um número inteiro? É. Se você tentar caçar um contra-exemplo, você não vai encontrar. Ou seja, se você pegar dois números inteiros quaisquer, e multiplicar, você vai encontrar também um número inteiro. Logo, isso aqui é uma verdade. Ó, o 3. A divisão de um número inteiro por outro número inteiro sempre será um número inteiro. Vamos ver se isso é verdade. Se você pegar aqui um número inteiro mais 4, e dividir pelo número inteiro menos 2, por exemplo. Mais dividido por menos dá menos e 4 dividido por 2 dá 2. Você encontrou um número inteiro como resultado? Sim. Vamos inverter esses dois números. Então, em vez de agora ser mais 4 sobre menos 2, vamos botar agora menos 2 sobre mais 4. Menos dividido por mais dá menos e 2 sobre 4 você vai encontrar a fração meio. Esse menos 1 meio, ele é um número inteiro? Não, ele é um número fracionário. Nós vamos estudar isso no nosso próximo vídeo, quando falarmos de números racionais, ok? Então, nós encontramos um contra-exemplo para isso aqui. Se você pegar dois números inteiros e dividir por outro número inteiro, ele sempre vai dar um número inteiro? Não, ele pode dar um número fracionário. Logo, analisando aqui as alternativas, somente a 1 é verdadeira, não. Somente a 2 é verdadeira, não. Somente a 3 é verdadeira, não. Somente a 1 e a 2 são verdadeiras. Resposta letra D. Tá ok? Fazendo do lado de cá agora, o que nós temos? Sobre os números inteiros, julgue as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Ó, todo número inteiro tem sucessor e antecessor. Nós já vimos que isso aqui é verdade. Na questão aí anterior, ó. A soma de dois números inteiros quaisquer sempre será um número inteiro par. Isso aqui já é diferente. Vamos ver. Se eu pegar dois números inteiros quaisquer. Então, vamos pegar aqui o menos 3 e o mais 5. Repare que os dois são ímpares, né? O 3 é ímpar e o 5 é ímpar. Se eu somar dois números ímpares que são inteiros, aqui o resultado vai dar quanto? Vai dar mais 2, ó. Ele deu um resultado realmente que é par. Só que, se você pegar dois números onde um é ímpar e o outro é par, o resultado vai ser o número ímpar. Não é verdade? Não é um número par.
E a questão falou que a soma de dois números inteiros quaisquer sempre será um número par. Tá aqui um contra-exemplo, ó. Não é verdade. Se você pegar dois ímpares, ele vai dar par. Se você pegar dois pares, ele vai dar par. Mas se você pegar um par e um ímpar, como foi feito aqui, ele sempre vai dar um número ímpar. Logo, essa aqui é falsa. Beleza? Vamos ver aqui a próxima. O produto de dois números inteiros quaisquer sempre será um número inteiro. Nós já vimos aqui na questão anterior que isso é verdade. Logo, qual vai ser a alternativa? Somente a 1 é correta? Não. Somente a afirmativa 3 é correta? Não. Somente as afirmativas 1 e 3 são corretas? Sim. Então, essa outra a gente já descarta. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos avançar. Vamos fazer mais duas questõezinhas aqui. Veja só o que está falando. A soma do sucessor de um número n com o sucessor de 64 é igual a 318. Então, podemos afirmar que o antecessor de n é igual a... Galera, tenha cuidado na hora de se resolver. Vai pegando as informações com calma. Ó, vou pegar essa primeira parte aqui, ó. A soma do sucessor de um número n. Se eu tiver aqui um número n, quem é o seu sucessor? Ele é o n mais 1. Concorda comigo? Agora, com o sucessor de 64. Então, se eu tiver aqui o número 64, quem é o sucessor de 64? É o 65. Aí a questão falou o quê? Que se eu fizer a soma entre o sucessor de n com o sucessor de 64, o resultado vai ser 318. Então, se eu pegar o sucessor de n mais o sucessor de 64, o resultado vai dar 318. Então, vamos calcular quem é n aqui. Então, vai ficar, ó, n, ó, 1 mais 65 vai dar 66. Então, n vai ser 318 mais 66, vai para o outro membro, menos 66. Então, meu n aqui, fazendo essa subtração, você vai encontrar 252. Aí, o cabeçudinho vai lá e marca a letra D e erra a questão de graça. Porque não leu a pergunta, às vezes, direito, não prestou atenção a um detalhe. Podemos afirmar que o antecessor de n é igual a... Então, se n é 252, o seu antecessor é o 251. Então, não é para você marcar o valor de n, é para você marcar quem é o antecessor de n, que no caso aqui é 251, que vai dar a letra C. Beleza? Próxima questão fala o seguinte. Considere este produto 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. É correto afirmar que o dobro deste produto é... Pessoal, é muito importante vocês entenderem o quê? O que é dobro? O que é triplo? Tá? O que significa quarta parte? Não está tão relacionado ao conteúdo de conjuntos, mas vale a pena se resolver por se tratar de uma multiplicação de números inteiros ou números naturais, isso aqui, tá bom? Quando fala, então, de dobro, entenda, multiplicar por 2. O triplo, então, é multiplicar por 3. A quarta parte, então, é dividir por 4 e assim vai, tá bom? Só dando uma relembrada nisso aqui. Então, a questão falou de dobro deste produto. Então, eu tenho que pegar essa sequência que está aqui, ó, e multiplicar por 2. Eu vou multiplicar isso aqui por 2. Para que eu possa multiplicar por 2, repare o seguinte. Olha as alternativas. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também tem 5.
Não tem 5 termos em cada um deles? Só que se eu colocar esse 2 aqui na frente multiplicando, ele vai ter 6 termos. E ele tem que ter apenas 5. Então esse 2, ele vai ter que passar multiplicando ou aqui, ou aqui, ou no 5, ou lá no 6, ou então lá no 7. Vamos analisar as alternativas. Na letra A, ó, esse 3 eu já tenho ele aqui. Esse 4 ele já está aqui. Esse 5 ele já está aqui. Esse 6 ele já está aqui. Aí, ó, aqui tem 14. Ou seja, é esse 2 multiplicado por esse 7 aqui, vai dar exatamente este 14. Então, já encontramos de cara qual é a resposta. A resposta aqui é a letra A, ok? Por que que não é as outras? Vamos analisar, ó. O 3, lá tá certo, lá nós temos o 3, ó. Aqui, o 8. Aqui é 8, por quê? Porque ele pegou esse 2 e multiplicou pelo 4. Concorda? Só que ele multiplicou pelo 4, por isso que aqui é 8, e multiplicou também pelo 5. Ele não pode multiplicar ali dois números, ele vai passar multiplicando por um deles apenas. Então, a gente pode concluir o que aqui? Que a letra B não é a resposta da questão. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui na C, ó. O 2 multiplicou o 3 lá, que deu 6, multiplicou o 8, tá errado, multiplicou o 5, multiplicou o outro 6 e multiplicou o 7, multiplicou todo mundo. Então não tá multiplicando aqui só por 2. Tá multiplicando por 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, várias vezes. Então não pode ser como resposta a letra C. E repare que a letra D, algo bem parecido também está acontecendo. Ok? Espero que tenham entendido aí, pessoal, que nós falamos então sobre conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Lembrando que o 0, ele pertence ao conjunto dos números naturais e também pertence ao conjunto dos números inteiros. Só que nos conjuntos dos números naturais, o 0 não tem antecessor, apenas no conjunto dos números inteiros. Fizemos aí algumas questõezinhas para colocarmos em prática o que nós aprendemos. E lembre-se, todas as vezes que você for resolver questões como nós resolvemos aqui neste vídeo, sempre procure ir atrás de um contra-exemplo para dizer se aquele enunciado é verdadeiro ou se ele é falso, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre conjunto dos números racionais e irracionais. Aguardo vocês lá. Um abraço.